E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica. E hoje vamos fazer análise dos fatos. E que fato? A medida provisória 746 do governo federal, que foi anunciada em alto estilo, lá pelo Palácio do Planalto, no dia 22 de setembro último, né, pelo também ministro da Educação, propondo reformar drasticamente a educação do Brasil, suprimindo aí 4 disciplinas importantíssimas em nível de ensino médio, que são filosofia, sociologia, educação física e artes. E uma série de alterações, porque muda radicalmente a lei de diretrizes e bases da educação. Eu convidei para debater este tema, não é, 2 professores universitários, o professor Carlos Pinhatari, que é administrador de empresas, tem pós-graduação na área, inclusive de logística também, né? Atuei na área de logística durante aproximadamente 10 anos, né? Olha só, é extremamente experiente com o mercado de trabalho e com o ensino, que ele é professor também na área de pós-graduação. E a professora Ana Maria Mello, que ela é jornalista, é comunicadora, ela é pós-graduada com mestrado e doutorado na área de comunicação e também da educação relativa à comunicação. E também super interessada no ensino e na pedagogia, até porque ela atua nessa área com proficiência há muito tempo, né? Um prazer estar aqui, Martim, agradeço a participação e fui professora da rede pública também, concursada, durante 8 anos. 8 anos? 8 anos. Olha só, eu também, há muito tempo, não vou falar quando, mas também fui professor de ensino médio também há algum tempo. E nós estamos passando por um momento difícil de crise econômica no Brasil, ainda poucos empregos, nós já estamos atingindo, lamentavelmente, a marca de 13 milhões de desempregados. Sim. A mão de obra economicamente ativa no Brasil, em torno de 100 milhões de trabalhadores, em torno disso. Então, é um nível de desemprego que é alto, sem dúvida nenhuma. A economia recessiva, né? Recessiva, e tem se aprofundado essa situação, né? Temos uma crise política, uma crise jurídica também bastante grave no país, né? Tem aí a Operação Lava Jato, que vai levando a desesperança e a descrença nos nossos mandatários, nos nossos políticos, e exatamente eles fazem uma proposta tão radical quanto a mudança no ensino. Né? Não que o ensino não precise de mudanças, eu acho que as mudanças teriam que ser até contínuas, né? Num país que está em desenvolvimento ou então que pretende se desenvolver. O que você pensa dessa essa MP 746, Carlos? Eu penso que a MP 746 ela começou errada já, né? Do meu ponto de vista, primeiro que você não pode mudar uma questão muito importante, que é a educação ao lado de segurança e saúde, né? E eu diria que até mais importante, porque para você ter uma saúde de qualidade e uma segurança de qualidade, você tem que educar pessoas de maneira qualitativa, né? E já veio como a MP, né? Você está querendo mudar uma situação que teoricamente teria que ser feita, teoricamente não, na prática, no empírico, teria que ser feito através de um planejamento. O governo está querendo mudar com um plano de ação, né? Ou seja, amarrar, né, via caneta uma situação que pode e tende a ser pior no futuro se isso vier à tona. Professora Ana Maria, o governo escolheu uma via que deveria ser uma exceção, que é a medida provisória, mas os governos, desde o Fernando Henrique até o presente momento, utilizam as MPs assim impunemente. Não é? Ao invés de ser a exceção, acaba sendo a regra. Eles deveriam apresentar no Congresso um projeto de lei, né? De origem lá do Executivo, com propostas de mudanças no ensino e que de maneira a proporcionar um amplo debate nacional. A medida provisória ela exclui esse debate, né? Então, eu acho que é importante esclarecer primeiro para a população o que é uma MP e o que é esta MP. Né? Uma medida provisória, ela substitui por 120 dias uma lei. Ela tem força de lei durante esse período, mas ela precisa ser chancelada depois pelo Congresso. Então, em 22 de setembro, o governo
solta essa MP, essa medida provisória, o nome já diz, é provisória, né? Mudando, alterando totalmente a concepção do ensino médio. Quais são os principais pontos de alteração do ensino médio que essa MP traz? Primeiro, transforma o ensino médio em ensino integral, em tempo integral, com 1.400 horas. Então, o aluno que está hoje no ensino médio passa a estudar em tempo integral. Estuda de que forma? Por meio de créditos. Então, a matrícula passa a ser por créditos. Ele tem que cumprir créditos. Esses créditos podem ser cumpridos tanto dentro da escola como fora da escola no mercado de trabalho. Ele pode aproveitar conhecimentos que ele adquira fora da escola, em ONGs, por exemplo, em outras organizações fora da escola, dentro desse currículo, para fazer o aproveitamento dessas 1.400 horas. Então, é uma mudança drástica, uma mudança grande que ocorre no ensino médio a partir dessa MP. O Congresso precisa chancelar, transformar essa MP em lei, né? Uma mudança tão grande como essa deveria ser discutida amplamente pela sociedade. E com uma MP e da forma como está sendo feita, nós não teremos tempo suficiente para fazer essas discussões. Então, a tendência é que essa mudança seja imposta, ela passa a vigorar a partir do ano subsequente à sua aprovação, e muda totalmente a forma como nossos jovens devem se organizar e vão enfrentar um dos momentos mais importantes da vida dele, que é essa passagem pelo ensino médio, né? Fazer isso de uma maneira tão rápida, tão emergencial, porque uma medida provisória ela deveria ser usada, né? E o Martinho está colocando isso com muita clareza, deveria ser usada pelo governo para soluções emergenciais, para pautas que exigem soluções emergenciais. A reforma é necessária, mas não, como diz na linguagem popular, a toque de caixa. Deveria passar por uma discussão ampla da sociedade. É isso que não está acontecendo com essa medida provisória. É verdade, isso tem sido motivo de queixas, né? Especialmente da classe dos professores, dos educadores, também das famílias e dos estudantes. Os estudantes chegaram a fazer ocupações de escolas, recentemente tivemos esses episódios em protesto contra esse processo de mudança no ensino. Exatamente porque está tudo sendo feito no escuro, né? Às escuras, a sorrelfa, né? E, na realidade, a sociedade brasileira tem que debater esse assunto, porque significa debater o seu próprio futuro, a sua destinação. No próximo bloco, a gente vai fazer um intervalinho, no próximo bloco a gente vai discutir quais as consequências que poderão advir da supressão de disciplinas como educação física, arte, sociologia e filosofia. Até daqui a pouco. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão.
Bem, estamos de volta, estamos debatendo a proposta de reforma do ensino embutida aí na medida provisória número 746/2016. Bem, no bloco anterior, o Carlos Pinhatari, eu coloquei o seguinte, no fundo é uma dicotomia entre a formação humanística, né, que sempre houve na educação brasileira, com uma formação dirigida ao mercado, né, a sua majestade o mercado. Você que é um administrador de empresas, como é que você enxerga isso? Eu enxergo, toda mudança ela é bem-vinda, né? Mas no que cerca, foi aquilo que eu disse anteriormente, no que cerca essa mudança, essa MP, essa medida provisória 746, a maneira como eles estão, o governo está querendo implantar ou impor é preocupante, porque você não pode, essa é uma questão que você muda com planejamento e não com plano de ação, né? O que vai acontecer é formar profissionais para o mercado, eu diria, e essa é a proposta, o objetivo é trazer o ensino técnico para dentro da escola, só que em contrapartida não haverá a possibilidade dessas pessoas serem inseridas nesse mercado, e isso tende a trazer uma certa frustração, né? Uma grande frustração. Agora, uma outra coisa que me preocupa também, veja, o ensino vai ser em tempo integral, isso na concepção dos luminares do Ministério da Educação. Professora Ana, você que lecionou também no passado, eu próprio também, na Rede Física do Estado, e olha, nós estamos falando do Estado de São Paulo, hein? A Rede Física, nós sabemos que ela não está preparada para o ensino em tempo integral, né? Houve a criação de CELS, né? Em São Paulo, em Guarulhos também, há alguns, muito poucos, mas há alguns, né? Mas mesmo os CELS também tem umas propostas que precisariam ser revistas. Não há estrutura física, a rede física não comporta isso. É um pouco mais grave, né? Eu costumo dizer, eu tenho muitos amigos, familiares que estão na rede pública ainda, que atuam na rede pública como professores, diretores de escola. Hoje eu leciono no ensino superior, mas acompanho o que acontece na rede pública, no ensino fundamental e médio. As escolas viraram mais depósitos de pessoas, bolsões de gente, do que um espaço propício para a aprendizagem. Existem maravilhosos projetos de professores que são dedicados, que são esforçados, que lutam para fazer coisas diferentes nas escolas, diretores de escola empenhadíssimos em fazer da escola um bom ambiente, mas faltam recursos materiais, falta formação para esses professores. Muitas vezes, eu conheço uma professora que cuida de uma biblioteca. Ela conta que livros maravilhosos chegaram na biblioteca, mas não tem prateleira para colocar os livros. Então, os livros vão empoeirando, tomam chuva, porque o teto da escola tem problemas, cria um mofo e se joga o acervo fora, porque não tem mais condições de se manter dentro da biblioteca. Então, nós temos espaços importantes que deveriam ser muito bem preparados para comportar tudo isso, mas que não têm condições, né? Então, não adianta fazer só uma reforma estrutural, né? Nós temos que ter uma reforma de pensamento Sim. na educação brasileira. E além disso, nós não temos laboratórios nas escolas, nós não temos oficinas tecnológicas, não temos maquinária, não há equipamentos, porque o ensino ele vem sendo livresco. Isso não é só na rede pública do ensino fundamental, ensino médio, não, né? Até no ensino superior é exatamente assim. É o chamado ensino livresco, que é com base nos livros, onde as pessoas veem fotos de como seriam as coisas, né? Mas pouco desenvolvimento de aptidões práticas. O Carlos, essa é uma deficiência que não vai ser resolvida há pouco tempo, porque, como disse a Ana, não tem havido investimentos nessa área. Aliás, não tem havido investimentos nem na formação dos professores, nem com melhores salários dos professores. Os docentes, pelo contrário, né? Os docentes têm sido colocados em plano muito secundário nessa história toda, não só por não serem consultados, mas por não serem valorizados de uma maneira geral. Então, dá para a gente ter uma ideia do que o governo fala em investimento público, mas isso também não pode ser uma arapuca? Mesmo as organizações sociais que aderirem, tá? Será que elas vão receber esses recursos? Acredito que não, Martim.
Acredito que não, porque o Pronatec, né, se bem que aí já é um ensino técnico também, mas foi... que era a menina dos olhos da Dilma, né? Sim, exatamente. Olha no que deu, né? Alunos frustrados, professores desempregados, né? Nós presenciamos muito de perto essa questão, né? E a professora Ana citou uma questão interessante, que é a questão do investimento, assim como você colocou também. Eu diria que o problema do Brasil, especificamente falando também, não é investimento. O problema do Brasil é fiscalizar os recursos que são empregados para esses locais. Eles se perdem no meio do caminho, né? Sim. Fato interessante é que hoje nós somos do ranking dos países que mais investem em educação, os países em desenvolvimento, o Brasil está em terceiro lugar. Primeiro lugar, Tailândia, segundo lugar, México, terceiro lugar, Brasil. Nesse mesmo ranking, no que cerca a qualidade dos recursos aplicados, recurso físico e também o grau de aprendizado dos alunos, nós estamos em último. Então, nós percebemos que investimento há. Eu sempre digo que o problema, eu não sei se é por conta da minha formação, que é voltada à área de negócios, principalmente, mas eu sempre digo que o problema do país não é investimento. O problema do Brasil é gerenciar o escopo do projeto, gerenciar todo aquele aparato que envolve investimento, fiscalizar esses recursos, né? Porque a gente percebe que as verbas são destinadas, mas nesse duto, né, nesse cano de investimento, vamos colocar assim de uma maneira, utilizando uma metáfora, nesse cano há vários furos e o dinheiro ele vai se perdendo por esse caminho. E aí nós acabamos caindo na questão em que estamos debatendo aqui. Eu já vou até ser mais direto, viu? Vou ser mais direto. Na realidade, que existe uma grande roubalheira no país inteiro, em diversos níveis, inclusive na educação, né? O fato de investimentos oficiais não chegarem à destinação, aos objetivos que foram preconizados, é porque existe uma roubalheira institucionalizada no país. Nós somos governados por uma verdadeira quadrilha, essa que é a grande verdade, não é? Então, nós precisamos ter, antes de reforma no ensino, uma reforma ou até uma revolução, uma reforma moral no país. Isso é o mais urgente. Antes de reformar o ensino, reformar a indústria, reformar isso, reformar aquilo, uma reforma moral. A gente volta daqui a pouco. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. A melhor e mais elegante moda masculina você encontra na Byhawk. Ternos de bom corte, calças, blazers, camisa social e esportiva, jeans, camisetas, moda casual, sapatos, cintos e moda underwear. Preços imbatíveis e promoções periódicas. Você que tem bom gosto e quer economizar, venha conhecer a coleção Primavera-Verão. Lojas no Shopping Internacional e na Avenida Dr. Timóteo Penteado, número 3050. Byhawk, o endereço da elegância masculina. Bem, estamos de volta com o TV Cidade, debatendo aí a medida provisória 746 que propõe reformar o ensino no Brasil, né? Antes de reformar mentes, antes de qualificar, antes de fazer com que a rede física seja apropriada. Mas uma coisa que me preocupa muito, professora Ana, é que está embutida nessa proposta aí ao recrutamento de docentes
com notório saber. Quer dizer, não necessariamente precisa ter conhecimento de estratégias pedagógicas, não precisa ter um conhecimento de como ensinar, mas basta apenas ter um conhecimento de como fazer. Não é? Isso não é preocupante? Muito preocupante. Isso me lembra a história muito rapidamente vou contar essa história. Um professor de uma instituição muito conceituada, um grande professor, um grande cientista, ele contou que foi a um congresso de dentistas certa vez, e que chegou nesse congresso e ficou uma semana lá, e no dia da palestra ele começa dizendo assim: eu vou abrir um consultório de odontologia, porque eu aprendi a fazer um canal, e causou uma mobilização ali, uma comoção enorme entre os dentistas, né? Então ele vira para esse grupo e fala assim: quem aqui fez pedagogia? Quem se preparou para ser um professor? Ninguém levantou a mão. E ele disse: por que eu não posso ser dentista com o conhecimento de notório saber que eu adquiri aqui no congresso, e vocês acham que vocês podem ser professores só porque são dentistas? Então, esse exemplo que ele deu, eu acho que resume muito a situação. Não basta ser um profissional da área, você tem que ter a formação pedagógica para ser professor. Pois é, sem conhecimento de didática, de estratégias pedagógicas, né? Como é que esse pessoal vai ensinar? Como é que vai ser a qualidade, que já é sofrível no Brasil ainda, desde o ensino básico, desde a pré-escola no país, né? Aliás, nós temos aqui em Guarulhos escolas particulares caríssimas, que são, as mensalidades são para o ensino fundamental mais altas do que até o curso superior, né? Infelizmente, né? E que acaba não provendo adequadamente tudo. A gente vive numa grande contradição, né? Como é que você enxerga esse panorama? Muito preocupante, né? Mais uma vez utilizando essa palavra, porque uma das preocupações que eu tenho, né, e que eu tento expor é transformar a escola em cabide de empregos, eu diria, né? Eu acho que o que a professora disse, eu como professor também, é importante, principalmente essa questão da didática, né? Você saber levar o conhecimento para o aluno, você saber adaptar o conhecimento às necessidades do aluno. O professor hoje ele não pode ter, isso falando do professor com diploma, enfim, chancelado, enfim. Ele não pode ter uma didática para uma turma, ele tem que ter uma didática para cada aluno, né? E como que essa pessoa que tem realmente o conhecimento empírico vai colocar esse conhecimento para os alunos, né? Lembrando que serão jovens, serão imediatistas, serão pessoas críticas que, ao receber uma informação e nessa informação eles perceberem, no caso, que tem uma barreira, isso vai deixar de ser atrativo. E como reverter essa questão? Então, é muito importante essa questão de que o notório saber é importante, mas antes disso tem a formalização dos processos de ensino, que Peter Drucker chama de formalização do conhecimento, que é o diploma, é a chancela. Pois não é só uma questão formal de ter ou não diploma. Me parece ser uma estratégia sacana, não é? Essa história de notório saber, de não promover os concursos públicos para a admissão dos professores. Na realidade, acabar com a carreira do professor. Eu vejo até como mais grave isso, Ana. E é uma transferência de responsabilidade também, né? A partir do momento que o governo começa a convocar pessoas que têm realmente o notório saber, pessoas que aprenderam, pessoas, não estou desqualificando o conhecimento dessas pessoas, é importante também. Mas isso não basta, a educação é uma ciência, né? E como ciência, ela tem que ser desenvolvida como tal. Então, o governo, o Estado, abre mão das suas responsabilidades e transfere para o mercado de trabalho a responsabilidade que deveria ser da escola. Então, traz os profissionais de mercado para dentro da escola, ou leva o aluno por meio das parcerias, que são propostas na MP também, para aprender dentro da indústria, dentro do comércio, dentro dos locais e fora do ambiente da escola. O professor, ao invés de ser valorizado, ele passa a ser descartado. Tem uma obra clássica de psicopedagogia de um grande autor, o Carl Rogers, cujo nome era Tornar-se Pessoa. Significa que a educação, ela muda comportamentos. Ela realmente te dá uma bagagem para que você se sinta soberano e autodeterminado na sua existência como um indivíduo. Você deixa de ser indivíduo para ser pessoa, né? Então,
não pode ser tão rápida, não se pode alterar as coisas sem uma discussão mais profunda. Né? Eu estou notando que essa MP está preocupada mais em produzir indivíduos para o mercado, né, do que realmente a formação pessoal de cada qual. Apresentar uma solução imediata para a crise. Que vai passar. Que vai dia, passar. Né? Então, dá a ideia para a população de que o governo está resolvendo a crise com uma MP, com uma medida provisória que altera toda a educação. Agora, você é a favor da cultura empreendedora? Eu sou a favor da cultura empreendedora, mas eu não acho que a cultura empreendedora, nós estávamos debatendo isso antes de gravar o programa. Eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque o perfil do nosso jovem hoje é um perfil mais imediatista e mais consumista. O meu medo, nós estamos falando, um dos pontos da MP é que o aluno pode fazer opções. Então, por ciências humanas, por ciências exatas ou pela formação técnica e profissional. O meu receio é que o aluno se iluda com a ideia de que, optando pela formação técnica e profissional, ele resolve a sua vida no mercado de trabalho. E sem essa formação de base, ele pode entrar, mas ele não vai se manter no mercado de trabalho. Perfeito. A gente está chegando ao final do programa, mais um minutinho. Sim. Você é a favor da cultura empreendedora? Eu sou a favor da cultura empreendedora e da postura intraempreendedora. Né? O aluno ele vai aprender naturalmente a lidar com os negócios, a administrar, eu como especialista também em gestão estratégica de negócios, né? Em contrapartida, ele pode utilizar isso, ele vai utilizar isso não necessariamente no seu dia a dia, no seu empreendimento, enfim, seja qualquer o nível. Ele pode também utilizar essa postura dentro da organização, participando dos processos e agindo com sinergia. Olha que beleza. Tá aí, nós temos duas posições. A posição da professora Ana, ela não é contra a cultura empreendedora, mas ela tem essa preocupação, né, de que com esse sistema de créditos, onde o próprio aluno é que compõe a grade curricular, ele que escolhe a destinação. Né? Isso não é novidade no país, a Universidade de São Paulo já é assim há muitos anos, não é? Mas para adultos, né? Para um jovem ainda, um pré-adolescente, um adolescente, talvez fique mais difícil ter uma percepção real de como está o mercado, as tendências futuras, as megatendências, e de repente, como a vida é feita de escolhas, fazer as escolhas erradas. Essa é uma preocupação acho que todos nós temos. Chegamos ao final do programa, eu quero agradecer muito a presença, a participação do professor Carlos Pinhatari e da professora Ana Maria Mello. Muito obrigada, Martim. E nós esperamos que tenhamos contribuído aqui. Olha, esse assunto não morre agora, não. Vamos continuar debatendo. Até amanhã, se Deus quiser. E fique com a programação aqui da TV Guarulhos.